Agora sim, boa noite, sejam bem-vindas a esta aula, uma das aulas especiais aí da... Jéssica, teu microfone está aberto, querida, se tu puder fechar. Aí, Isso, beleza. obrigada. Eu acho que antes de tudo a gente vai se apresentar, né? Isso. Porque eu imagino que muitas de vocês, sem problemas, chegaram através de nós também, ou através de um anúncio, ou através de alguém, né? Enfim, acabaram nos encontrando ali, né, através do Instagram. Então, acho que é importante a gente se apresentar para vocês nos conhecerem, né? Então, eu sou a Luísa, né? Eu tenho 31 anos, sou casada com o Vinícius. Nós somos casados, faremos 9 anos de casados neste ano. Estamos juntos há 14 anos. Temos 3 filhos, a Tereza, de 5 anos, a Maria, de 3, e o Miguel, de 1 ano e 3 meses, completados ontem. Hoje nós atuamos, né, profissionalmente com a terapia de casal, terapia e mentoria de casal. E nós temos esse chamado, né? Sentimos esse chamado de Deus para trabalhar com as famílias, para trabalhar com os casais, nesse intuito, né, de ajudar as pessoas a vencerem as crises e a construírem relacionamentos fortes. Não à toa o nome do nosso perfil no Instagram é Relacionamentos Fortes, né? Porque nós cremos realmente que é possível nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, né? É possível nós construirmos famílias fortes, mas é necessário formação, né? É necessário que a gente tenha conhecimento, é necessário que a gente faça um caminho de amadurecimento, que é um pouco daquilo que a gente vai falar hoje, para que nós consigamos enxergar a nossa vida, primeiramente, de forma individual, de forma pessoal, e que a gente consiga enxergar o nosso relacionamento, o nosso casamento, como um todo, né? Quem somos nós dentro deste casamento? Quem é o outro dentro deste casamento? Né? E os elementos, os aspectos que são importantes serem observados para que, de fato, nós consigamos construir algo que seja forte e que resista ao tempo, às dificuldades, às provações, porque elas virão, né? Mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, as dificuldades, elas virão sobre a nossa vida, elas virão sobre o nosso casamento. E a questão é como nós vamos lidar com elas. A questão é como nós vamos aproveitar delas, né? Se nós vamos querer fugir, se nós vamos piorar a partir delas, ou se nós conseguimos olhar para essas circunstâncias, se nós conseguimos olhar para essas dificuldades como oportunidades, como uma forma de nós sermos melhores, de nós nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, estamos aí neste caminho, já faz um tempinho, ajudando os casais, as famílias, né, a vencerem esses desafios diários, né? Hoje nós temos uma mentoria, né? Nós temos uma mentoria para casais, nós temos uma mentoria para namorados e noivos, nós temos uma mentoria para casais, e temos colhido bons frutos, né, desses trabalhos. E hoje nós queremos partilhar com vocês, né, um pouquinho dessa ideia também que surgiu, né, de criar essa mentoria Mulheres Restauradas, que tem o foco justamente na restauração dos casamentos. E eu acho que essa aula aqui vai, com certeza, contribuir muito, né, nesse caminho. Exatamente. E também a ideia de fazer essa aula, né, além de mostrar um pouco de como será na prática a mentoria, é de fato ajudar a dar um primeiro passo para que esse processo aconteça, né? E claro, né, a aula em si vai mostrar, né, vai dar um gosto de como nós vamos conduzir a mentoria, porque para algumas pessoas que eu conversei, eu disse que a mentoria é uma espécie de terapia em grupo, e de fato é. A ideia é que a gente possa, com o passar do tempo, com a mentoria, trazer dúvidas, expor talvez algum caso ou alguns casos, refletir,
perceber quais passos são necessários para, de fato, caminhar rumo à restauração. E nós entendemos, e vocês vão perceber a partir dessa aula, que o primeiro passo começa na questão da maturidade. Sempre, na verdade, todo o processo é olhando para si, né? Porque nós não temos o poder de ir lá na vida, no caso vocês, dos maridos. Embora a gente quisesse, né, abrir a cabeça do outro lá e botar umas coisinhas dentro, fechar de novo, a gente não consegue fazer isso, né? Mas vocês vão perceber que é possível, a partir de vocês mesmo, alcançar o outro, né, a partir dessas mudanças, né? Então, vamos lá. Maturidade e um caminho de santidade. Bom, primeiramente, por que falar sobre maturidade? Porque sem maturidade não se pode amar. Exatamente. E é muito importante a gente trazer essa questão, porque geralmente o que desencadeia uma crise dentro de um casamento é a imaturidade, ou seja, é a falta da maturidade, né? Então, a falta da maturidade, ela gera sérios problemas dentro dos nossos relacionamentos. Então, vocês vão entender ao longo dessa aula, né, o que é a imaturidade, quais são as características, o que é a maturidade, né? Mas, de fato, é muito importante a gente conseguir falar sobre o que é a maturidade, porque ela precisa ser o nosso objetivo, né? A nossa vida, o curso da nossa vida, ele precisa ser um caminho de amadurecimento. Nós precisamos progredir nisso, né? E aí a gente vai trazendo aqui algumas informações, né, algum conhecimento sobre isso, e vocês já podem ir se analisando, né? Cada um já pode ir se analisando e pensando, poxa, será que eu tenho esse aspecto? Será que eu tenho maturidade nisso? Será que isso faz parte da minha vida? Será que dentro do meu casamento eu tenho sido uma mulher madura ou uma mulher imatura, né? Então, assim, a maturidade, ela é fundamental, porque sem ela a gente não pode amar, né? Para que a gente consiga amar, nós precisamos de maturidade. E aí a gente vai entender um pouquinho mais ao longo do caminho, né, dessa aula, o porquê. Por que a gente não consegue amar se nós não tivermos maturidade, né? E aqui quando a gente fala, né, da santidade, vocês podem entender o termo da santidade justamente como esse caminho de virtudes, né? Esse caminho que busca a perfeição, né? A gente trabalha, né, com os fundamentos cristãos, né? Toda a nossa terapia, a nossa metodologia, né, ela tem base os valores cristãos, então a gente usa muito aquilo que a palavra de Deus fala, né? E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós precisamos ser santos como Deus é santo. Isso é um desejo do coração de Deus, né? Sejam santos como o vosso Pai é santo. E o que é esse ser santo? O que é essa santidade? Não é nada menos do que esse caminho de maturidade, né? Esse caminho de busca de perfeição, de busca de ser melhor, né? De não se contentar com o pouco, né? De não se contentar com os próprios erros, com as próprias falhas, né? Alguém comentou aqui, eu fui mais imatura. E é interessante, Jéssica, você trazer isso, porque o primeiro passo para a gente amadurecer é a gente identificar a nossa imaturidade, né? A gente conseguir assumir para si, olha, eu fui imatura, ou eu tenho sido imatura nisso. E aí, quando a gente toma consciência disso, quando a gente tem consciência desses pontos nos quais nós falhamos, né? Falhamos porque estávamos imaturas, né? A gente tem a oportunidade, a gente tem a chance de mudar, né? E essa é a grande questão. Então, seguimos. Isso aí. Vamos lá. Bom, que a gente fala demais, gente, vocês vão ver. Então, o que significa maturidade? Nós trouxemos uma definição que foi, na verdade, um entendimento nosso, uma construção nossa, para ser bem compreensível e prático de nós compreendermos. Bom, então, maturidade, segundo nós mesmos, é a capacidade de compreender e aceitar a realidade e as circunstâncias da própria vida como elas são. Aqui, já muitas questões são colocadas. Primeiro, compreender e aceitar a realidade, as circunstâncias da própria vida como elas estão colocadas, como elas estão postas. Por quê? Porque nós podemos ter o costume, né, de se queixar, de meramente diante de uma dificuldade, de ficar presa
na reclamação. Poxa, por que a minha realidade é essa? Por que o meu marido é assim? Por que ou ficar justificando, mas isso aconteceu porque nós não tínhamos isso, porque a sogra fez isso, porque deixou de fazer aquele outro. Bom, então maturidade aceita, entende a realidade, né? Aceita como ela é, mas, claro, não paralisa a partir disso, né? Pelo contrário, assume a partir disso seus deveres e suas responsabilidades sem afetação e sem vitimismo, assumindo o protagonismo da própria vida e gerando bons frutos. Ou seja, então eu entendo a realidade, eu não fujo da minha realidade, né? Eu não me revolto contra a minha realidade, as minhas circunstâncias, os meus problemas, e eu assumo isso, e a partir disso eu assumo o meu papel. O que eu posso fazer para melhorar essa realidade? O que eu posso melhorar? O que depende de mim? Né? Sem ficar se afetando, sem ficar se vitimizando, né? Achando que o mundo inteiro está contra, enfim, assumindo o protagonismo para que, de fato, então, possa mudar essa realidade, né? Exatamente, isso é fundamental, né? Compreender e aceitar, não querer fugir. Né? Por exemplo, quando a gente pega um casal, né? E aqui a gente fala de experiência, né? Dos nossos atendimentos, um casal que está passando por uma crise, né? Por uma dificuldade. Talvez muitos de vocês estão enfrentando exatamente isso, né? Comenta aqui para mim, tem alguém que está com o marido fora de casa? O marido saiu de casa? Comenta aqui pra gente. Thalita, eu já te deixo falar, tá? Não, ela tá fazendo que ela... Ah, você tá com o marido fora de casa? Não entendi. Ou não, ou quer falar? Sim, a Suzy colocou que sim. Sim, muito bem. Então, pensa bem, né? Um homem que decide fugir, né? Que decide sair de casa, ele está aceitando a realidade ou ele está negando a realidade? A realidade é, meu casamento está em crise. A realidade é, não sinto mais desejo pela minha esposa. A realidade é, estou com problemas financeiros. A realidade é, nós não temos uma vida sexual ativa, né? A nossa vida sexual está uma droga. Nós não temos diálogo, não começamos a realidade é, conversar, exato, só brigamos, né? Nós não temos diálogo. Nós, né? N situações acontecem dentro da nossa vida conjugal, né? Essa é uma realidade. Então, o que uma pessoa madura faz diante de uma realidade como essa? Ela, olha o que diz ali, assume os seus deveres e responsabilidades, sem afetação ou vitimismo, assumindo o protagonismo da própria vida e gerando os bons frutos, né? Então, qual seria, né, uma pessoa madura, né? Um casal lá que está um casal maduro que está vivendo suas dificuldades dentro de um casamento. Olha, não estamos conseguindo conversar. Olha, nossa vida íntima não está legal. O que a gente tem que fazer? Um casal maduro é um casal que vai conseguir ou vai buscar ajuda profissional para resolver aquele problema, vai buscar dialogar, vai tentar melhorar esse diálogo, né? Esse casal, ele não vai fugir da realidade, ele não vai fugir da circunstância, né? Quando um marido, por exemplo, ele sai de casa, ele está agindo com imaturidade, ou seja, ele não está assumindo o seu dever e sua responsabilidade diante da promessa que ele mesmo fez diante de Deus, né, num casamento. Ou ainda que talvez não tenha tido um casamento na igreja especificamente, mas um compromisso que ele assumiu com a sua esposa, né, no dia que resolveu estar com ela ali. Então, ele está fugindo da sua responsabilidade. E isso não é um sinal de maturidade, é um sinal de imaturidade. O imaturo é aquele que está sempre fugindo. Ele não assume a responsabilidade. Ou coloca a culpa em alguém, né? Ou ele culpabiliza o outro. Ah, mas exatamente. no meu casamento não deu certo porque a minha sogra era assim. Porque a minha mãe, meu pai era assim, assado, se metia, fazia. Claro que essas coisas atrapalham, mas a pessoa madura consegue olhar para isso e de uma forma madura, de fato, lidar com isso sem ser afetada de forma tão intensa, de modo que o casamento venha à ruína, né? E assumir o protagonismo, né? Ou seja, é agente de mudança, é agente de transformação da própria vida, né? E do próprio casamento, gerando bons frutos. E aí eu já faço um convite a cada uma de nós que estamos aqui, né? Olhem para o interior de vocês, né?
Vocês têm conseguido aceitar a realidade na qual vocês se encontram hoje? Porque essa parte, ela é o início de tudo, né? Se nós queremos, se vocês querem, de fato, restaurar os vossos casamentos, né? É necessário, antes de tudo, aceitar a realidade que se tem. A minha realidade é essa. Meu marido tá fora de casa, tá com outra pessoa ou não tá. Eu estou sozinha com filhos pequenos, né? Daqui a pouco tô tendo que buscar um outro trabalho, porque antes eu não trabalhava, agora tô tendo que buscar trabalho. Então, enquanto nós não conseguirmos aceitar esta realidade e abraçar essa realidade, a gente não vai conseguir evoluir, né? A gente não vai conseguir progredir, né, dentro desse nosso caminho de amadurecimento, né? Então, quero que vocês pensem agora, né? Eu, eu aceitei, eu já aceitei, ou eu ainda tenho a tendência de me vitimizar? Ou eu ainda tenho a tendência de culpabilizar o meu marido por todo o problema que aconteceu no nosso casamento? Esse é um ponto que eu ia falar justamente isso, né? A maturidade, quando se trata, e a gente vai focar bem na realidade de vocês que estão relatando aqui problemas comuns, né? Marido fora de casa, marido tem outra, mas, por exemplo, e eu talvez falei com várias de vocês, e falo muito diariamente, assim, com muitas mulheres que nos procuram, e eu costumo dizer justamente isso, que, por exemplo da traição. A traição é um crime que se comete, né? A gente pode, na verdade, comparar a um crime. É uma arma que o gatilho, no qual o gatilho é puxado. Quem trai é aquele que puxa o gatilho, é aquele que executa a traição. É grave. Porém, em algum grau, sempre foram os dois que municiaram essa arma para que esse tiro acontecesse. Aí entra a maturidade. Conseguir, poxa, mas fui eu que fui traída, fui eu que fui deixada, mas, opa, e a minha parte? Onde está aí a minha parte, né? A minha culpa, de certa forma, porque nenhum casamento saudável, um casamento maduro, por pior que seja a formação do caráter, o caráter de uma pessoa, muito dificilmente esse casamento vai à ruína. Então, eu preciso, o primeiro passo para restaurar é eu assumir a minha parte, como a Luísa falou, né? Eu já aceitei, eu já assumi, já consegui enxergar onde foi que eu errei, e parei somente de culpar o outro, ou as outras pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse relacionamento não desse certo. Então, começa por aí, né? Exatamente. E quando a gente aceita, né, e quando a gente se coloca nesse lugar, a gente consegue exercer aquilo que está escrito ali, assumir o protagonismo da própria vida, né? A gente consegue enxergar quem nós somos, aonde nós estamos e quem nós queremos ser a partir disso, né? Nós não paramos nesse lugar, mas nós precisamos identificar o lugar que nós estamos, né? Para a gente poder seguir em frente, entende? Então, o primeiro ponto é a gente conseguir enxergar aonde nós estamos, aceitar a realidade e enxergar aonde nós estamos, quais são os meus deveres, quais são as minhas responsabilidades e o que a partir daqui, o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer a partir daqui, né? Aí sim, a gente consegue trilhar um caminho de evolução, de amadurecimento, de transformação, né? Mas antes de tudo, é necessário este entendimento, né? Essa aceitação, né? E lembrando, né? A gente usa muito a palavra de Deus e tem uma passagem bíblica que ela é muito usada por nós, eu imagino que vocês já conheçam, que ela está lá em Romanos 8:28, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas, sem exceção. Ou seja, se nós cremos nessa palavra, nós vamos crer que, inclusive, esta situação, esta circunstância, isso que tem acontecido agora, neste momento, na sua vida, na minha vida, isso pode concorrer para o bem, para o seu bem. Isso tende a concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, é possível, a partir
dessa situação dolorosa, dessa situação de sofrimento, de dor. É possível, a partir disso, tirar bons frutos, gerar bons frutos. Mas é que tá, nós precisamos primeiro aceitar a circunstância, aceitar a realidade, para que, a partir dela, nós consigamos trilhar um caminho, né, e gerar bons frutos a partir disso. Muito bem. Seguindo adiante, então, tem uma passagem bíblica, já que a Luísa falou de Bíblia, né, e nós, de fato, nos amparamos a partir da palavra de Deus, é uma base para nós, uma passagem bíblica no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 44, que diz assim, ó, uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá fruto bom. Uma coisa óbvia, né? Lógica. Lógica. Vamos traduzir já aqui para o relacionamento. Bom, se eu construir as coisas sobre a rocha, ou seja, se eu, no meu relacionamento... Se eu trilhei um caminho. Um caminho bom, né? Óbvio que o fruto vai ser bom. Agora, se eu também fui imatura, vitimista, não fiz a minha parte, egoísta, é óbvio que o fruto vai ser ruim. E a palavra continua, né? Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Muito mais daquilo que eu possa falar, daquilo que eu possa justificar, é pelo fruto, é pelo resultado. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se apanham uvas dos abrolhos. Agora, uma coisa importante de entender, meninas, é o seguinte, de fato, e atendendo pessoas, a gente vai percebendo isso, muitas pessoas, muitos casais, não têm o entendimento necessário para trilhar um bom relacionamento. Por quê? Porque é da nossa humanidade, nós somos falhos, nós temos a tendência ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, a não conseguirmos amar na prática, nós temos essa tendência. Mas como nós somos muito mal orientados, e às vezes temos um caráter mal formado desde a infância, que a gente já vai explicar nós vamos agora. Explicar isso para vocês agora também, a gente vai culminar em quê? Em erro. E esse erro vai culminar em traição, em vício de pornografia, vai culminar em falta de diálogo, em imaturidade, em homem que não assume papel de homem, mulher que não assume papel da mulher, e uma série de coisas. Bom, ou seja, frutos maus. Por quê? Porque a gente não foi instruído também a ser um fruto maduro, né? Como esse fruto bonito que está aparecendo ali, né? De bom aspecto. Agora, é possível, e a nossa proposta com a mentoria é mostrar para vocês que é possível amadurecer esse fruto de modo que ele tenha um bom sabor e ele dê, de fato, o seu gosto, o seu resultado, e ele possa transformar, florir, né, florir, né, com frutos ou com flores, mas com frutos também, uma paisagem, uma nova história. Então, se até aqui, em muitas situações, os frutos não foram bons, saibam que é possível que esses frutos amadureçam ainda está em tempo. Muito interessante, porque esses dias eu atendi uma moça, uma mulher, ela me disse assim, Luísa, eu não sei o que aconteceu. O marido dela um dia chegou em casa e pegou as coisas e disse que estava indo embora. Né? E achei interessante ela me trazer isso. Não, porque a gente, né, assim, estava tudo bem, a princípio estava tudo bem, né? Ele nunca reclamou de nada, ele nunca falou nada, e aí do nada, ele chega em casa, faz as malas e vai embora, né? Eu disse, olha, pode ser que ele nunca tenha verbalizado, talvez de uma forma muito clara, né, as suas insatisfações. Mas o que eu posso te afirmar e te assegurar é que não foi do nada, né? Isso não acontece do nada. Na verdade, é um somatório, né, de questões que vão se acumulando e em algum momento aquilo estoura. Né? Maridos, por exemplo, que têm temperamento frio, né, fleumáticos, melancólicos, geralmente têm uma tendência a não falar muito. Né? Então, a esposa, o cônjuge, né, desse parceiro precisa ter uma atenção redobrada ainda mais, né, de fato proporcionar um ambiente propício para o diálogo, né? Alguém aqui falou que o marido não falava muito. Tem que fazer uma análise também. Bom, meu marido, ele não fala muito. Ele não fala muito por uma questão de temperamento, ele não tem muito essa tendência, né? Ele não tem esse desejo tanto de falar, essa necessidade. Ou será que ele não tem nenhum ambiente em casa propício para falar?
né? Porque também isso influencia, né? Qualquer coisa que o marido fala, a gente reclama, ou a gente rebate, ou a gente, né, sei lá, né, a gente invalida, né, aquilo que está sendo dito. Então, muitas vezes não se tem nenhum ambiente favorável para o diálogo. Então, às vezes, ele prefere nem falar. E às vezes é as duas coisas, né? O marido já é mais Sim, passivo, já é já não mais tem fechado. muita tendência a falar, e quando ele fala, ele já recebe uma resposta atravessada. Ou pior, às vezes ele até está pensando em falar, ele está vindo no caminho de casa, mas ele pisou em casa, já veio. Né? A reclamação dali, daqui, e cobrança, óbvio que ele não vai falar mais nada. Na verdade, ele tem vontade de dar meia volta e voltar para o trabalho, né? E aí, às vezes, ele começa a fazer isso mesmo, começa a demorar, porque não tem ambiente. Então, são uma série de coisas, e aí entra a maturidade, que hoje, na situação que se está, né, que vocês estão, é preciso olhar para trás e perceber, poxa, será que eu falei em algumas dessas questões? Né, porque é a partir do erro, é a partir da falha das nossas imaturidades, que é possível gerar novos e bons frutos. Então, esse convite, de fato, é o primeiro, é uma análise bem circunstancial da vida, né? Bom, seguimos. Então, nós somos chamados a sermos uma árvore boa, uma árvore saudável, ou seja, madura, né? Então, a árvore precisa ser boa integralmente em toda a sua estrutura, desde a raiz até a copa e os frutos. Nós vamos falar agora um pouco sobre o ser humano, sobre a constituição do ser humano, para que a gente possa entender o que leva um ser humano à imaturidade, e quais são os... Como que se dá o caminho da maturidade, isso, né? Na prática. Exatamente. Então, nós vamos fazer uma analogia justamente com a árvore para explicar isso para vocês. Se alguém já ouviu essa analogia da árvore, comenta aqui para a gente. Vai ficar fácil da gente entender assim. Bom, a gente começa lá da raiz, de baixo para cima, em vez de cima para baixo. Bom, toda árvore ela tem raízes, né? E aqui a gente pode olhar para a raiz da árvore. O que é a raiz da árvore? Então, é a base de toda a árvore, né? Responsável pela fixação dos vegetais no solo, absorção, condução, reserva de nutrientes. Dentro da estrutura do ser humano, a gente pode comparar, né, a raiz dessa árvore como temperamento, né? Que é o quê? O resultado do embaralhamento genético definido no momento da fecundação, né? Portanto, é uma coisa inata, algo que a gente nasce, né? E que influencia no comportamento humano. E só um parênteses aqui, alguém já ouviu falar na teoria dos temperamentos? Já ouviram falar em temperamentos? Só para a gente dar uma ideia aqui. Sim, se alguém não sabe, a gente dá mais ou não sabe, tudo bem. Só escrevam para nós, por favor. Já ouvi falar ou não ouvi falar? E quem sabe já escreve aqui qual é o seu temperamento, só para a gente saber. O que a gente tem aqui de temperamentos? Só para dizer para vocês, eu e o Vinícius, nós somos sanguíneos. Nós dois somos sanguíneos. Vocês vão ver se ela sabe o que a gente está falando. Não ouvi falar, é verdade. Ó. Tamires não ouvi falar. Não. Ótimo. Muito bem. Então, nós vamos ter que dar uma outra aula só sobre temperamentos para vocês, vai ficar mais fácil. Mas nós vamos explicar aqui bem brevemente para vocês. Na mentoria, nós vamos dar aula de temperamentos. Isso, na mentoria está definido. Na mentoria, nós vamos dar uma aula específica só sobre temperamentos. Gente, isso muda a vida, viu? Isso explica tanta coisa, isso explica muita coisa. A gente precisa conhecer os temperamentos, pelo amor de Deus. Nós vamos dar essa aula com certeza. Ó, já ouvi falar, mas não sei o meu. Gente, isso vira tanta chave dentro da gente, vocês não têm noção. Então tá definido. Olha que bom. Ninguém sabe. Ótimo, perfeito. Então, já nos motivou, já está definido. Na mentoria enfim, vai ter uma aula só sobre temperamentos, uma aula bem profunda. Vai ajudar muito vocês. Porque o nosso temperamento, então, nós nascemos, só para dar uma pincelada para vocês, né? Existem 4 temperamentos humanos, né? 2 temperamentos que são quentes e 2 temperamentos frios, ou seja, que são os temperamentos quentes, são temperamentos mais expansivos, né? Pessoas que são mais extrovertidas, né? Que têm a tendência mais de externalizar do que retrair. Os 2 temperamentos frios são aquelas pessoas que, ao contrário, elas têm a tendência mais de retrair do que expandir, né? Ou seja, são aquelas pessoas que têm essa tendência a não falar, preferem ficar mais na delas, né? Então, nós temos 2 temperamentos quentes, sanguíneo e colérico, e 2 temperamentos frios, melancólico e fleumático.
tá? Mas, enfim, só para vocês entenderem que isso é uma estrutura, né, genética, isso a gente nasce com esse temperamento. Embora nós tenhamos características de todos, mas existe um que é predominante em nós. A gente costuma dizer que o temperamento, ele é como se fosse uma lente, né, na qual, a partir dele, nós enxergamos as coisas, enxergamos a vida, e cada temperamento, ele predispõe algumas inclinações, né, inclinações boas, e inclinações ruins também. Então, para que serve a gente conhecer o temperamento? Justamente para a gente se conhecer. Primeira coisa, para a gente se conhecer, para a gente entender quem a gente é e para a gente identificar essas inclinações. As boas, né, para que a gente consiga potencializar aquilo, e as ruins, para que a gente consiga vencer isso, né, para a gente consiga amadurecer isso, né? Por quê? Porque a maturidade, ela pressupõe este amadurecimento do temperamento, né? O temperamento, ele não serve como uma bengala, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, só para eu entender rapidamente isso aqui. O temperamento colérico, né? O temperamento colérico, ele tem o símbolo de fogo. Então, são aquelas pessoas mais explosivas, as que têm uma tendência à ira, né? Respondem na lata, né? Falou uma coisa atravessada, casa, é aquela pessoa que realmente não leva desaforo, decidida, né? Extremamente exigente, uma pessoa que, né, geralmente quer tudo do seu jeito, e etc, né? Eu acho que tu é mesmo, Thalita. Eu acho que tu é mesmo. Ai, meu Deus do céu. Então... Eu digo porque eu já atendi a Thalita. Muito bem. Então, Thalita. é interessante a gente conhecer os temperamentos. Bom, se eu sei que eu tenho uma tendência do meu temperamento à explosão, à ira, eu vou ter que moderar isso, né? O meu fogo, que é o que representa o temperamento colérico, ele não pode ser um fogo que destrói, que queima tudo que tem pela frente, não. Ele tem que ser um fogo moderado, né? Um fogo que aquece, um fogo que é gostoso da gente estar perto, né? Senão nós vamos meter fogo no marido, vamos meter fogo nos filhos, vamos meter fogo nos vizinhos, não dá, né? E é claro, gente, que é importante entender que não existe temperamento bom e ruim, tá, Exato, pessoal? exatamente. Por exemplo, o colérico pode ser um temperamento, de fato, é um temperamento muito bom ser maduro, né? Porque Exato. o fogo, se ele é muito forte, ele pode criar um incêndio e acabar com a vida de todo mundo. Mas se ele está controlado e na sua função correta, ele aquece, ele dá segurança, Exatamente. ele dá tranquilidade. É agradável, né? Exatamente. Então, como qualquer outro temperamento, né? Enfim. E aí, imaginem vocês, olha o contraste. Aí tem uma pessoa de temperamento colérico e uma outra pessoa, vamos supor, de temperamento fleumático. E o que é? E é o que a gente vê muito, né? Os opostos, né? O que geralmente acontece assim, nós geralmente nos casamos com a pessoa contrária ao nosso temperamento, geralmente, né? Por quê? Porque é onde nós enxergamos que o outro tem algo que eu não tenho. Complementa, né? Que complementa a mim, né? Então, geralmente, por exemplo, uma mulher colérica acaba casando com um homem fleumático, né? Ou melancólico, né? E o que é o fleumático? Brevemente, só para vocês entenderem. É um temperamento mais frio. O fleumático, por exemplo, é representado pela água. A água, ela é mais parada, mais calma, ela se adapta. Então, muito aquela pessoa flexível, né? Ela se adapta a situações, ela não é de discutir, ela prefere inclusive, não brigar, ela prefere ser feliz do que ter razão, ela aguenta mais as coisas. Não é que ela não sente, não é que ela não se incomoda, mas ela cala. Né? Aí tu imagina. Contrai, né? Ela contrai. Ao invés de expandir, ao invés de colocar para fora, o fleumático ele coloca para dentro. Inclusive, que é muito ruim isso. Inclusive. É muito interessante porque, por exemplo, uma esposa colérica com um marido fleumático, ela quer que ele dê uma resposta agora. Ela quer para ontem. É para ontem, querido. Tu não entendeu ainda que é para ontem esse negócio aqui. Geralmente ela acha que ele é muito passivo, que ele não tem voz ativa. Ele tá na paz e no amor. Calma. Para que tanta pressa, né? E aí o tempo de resposta dele para as coisas, né? Ele é completamente diferente do colérico, né? Então a gente precisa saber trabalhar aí, né? A virtude da paciência, precisa saber conduzir este fleumático, né? Para justamente não causar esse estrago, não causar essa indisposição, né? O fleumático muitas vezes ele acaba cedendo à pressão para não se incomodar. Não que seja algo que ele quisesse,
não que seja algo que vai fazer ele feliz, não que seja algo que ele está satisfeito com aquilo, muitas vezes não é, mas ele acaba cedendo, ele acaba fazendo, né, por ter uma facilidade, né, em se moldar, mas só para não arrumar mais confusão, né? Então ele é uma pessoa que não gosta de confusão, ele foge a todo custo de discussões, de brigas, de DR, de qualquer coisa. E isso é um problema, gente, pelo seguinte, né? Nossa, a gente atende muitos casos assim. Aí ele não fala, aí a qual vai enchendo, ele não fala, de repente ele sai de casa, de repente ele trai, de repente ele faz uma coisa assim. Por quê? Porque não foi identificado, né, esses temperamentos opostos, cada um reage de uma forma, mas ele também está reagindo quando ele não fala. Exato, e também uma imaturidade, Também uma imaturidade, né? Porque quando também, ao invés de se colocar, né, nesse momento de diálogo para conseguir ajustar as coisas, isso também é imaturidade, né? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, né, brevemente, meu esposo era assim, ficava quieto e fugia de discussão. Fleumático, amiga. Teu marido certamente era fleuma. E se você é colérica ou daqui um pouco sanguínea, que fala mais, né, que fala na mais cabeça do outro aqui, ó. Dele também é uma dificuldade para ele, né? É. Enfim, mas tudo isso, gente, tem jeito. A maturidade é a primeira e grande resposta para resolver, muito né? Muito bem. Isso explica tanta coisa, gente. Nós vamos falar sobre temperamento, pelo amor de Deus. Sim. Então, o temperamento, ele seria essa base, né? Aliás, essa raiz dessa árvore, né? Que vem lá, né, dessa composição genética, né, do nosso pai e da nossa mãe. E é claro, né, a nossa criação, a forma como nós fomos criar, o temperamento dos nossos pais influencia também os nossos aportes, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu e Vinícius, nós dois somos sanguíneos, só que nós temos aportes diferentes. Eu tenho um aporte mais colérico, eu sou sanguínea, mas eu tenho um aporte mais seco, né? Mais para o colérico. E o Vinícius tem um aporte mais úmido, mais para o fleumático. Então, embora nós dois tenhamos o mesmo temperamento, a gente tem aportes diferentes, né? E a gente até conversava esses tempos atrás, porque fomos criados por mães completamente diferentes, né? Então, minha mãe, por exemplo, era uma mulher muito colérica. Então, isso moldou, de alguma forma, também o meu caráter, a minha personalidade, né? E isso também inclinou temperamento a essa secura, né? Um pouco mais seca do que úmida. Muito bem. Tudo certo? Todo mundo aí? Vamos lá, então. Então, a gente tem a raiz, né? Depois nós temos o caule. O que seria o caule? Então, o caule dessa árvore, ele precisa ser forte para sustentar, né, todas as folhas, flores e frutos dessa árvore, né? A ele podemos comparar ao caráter, que é o quê? Que é o conjunto de traços psicológicos, morais, crenças, valores, né, de uma pessoa. E por isso ele precisa ser muito bem definido. Isso aqui, gente, é muito, muito importante a gente entender. Primeiro, para a gente se conhecer, e sempre é para que a gente primeiro possa se conhecer, para que a gente possa avaliar a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa formação, né? E também compreender a formação do outro, né? Então, o que é o caráter? Eu imagino que vocês já devam ter escutado isso, ou já devam até ter dito isso sobre até os vossos próprios maridos. Meu marido é um mau caráter, me traiu, né? Fulaninho é um mau caráter, né? Quem aí já ouviu isso, já falou isso de alguém? Ou até, né, um parente já falou do próprio marido ali, né? Ah, teu marido é um mau caráter. O que significa ser um mau caráter, né? Significa, de fato, que houve uma má formação do caráter, né? Olha que interessante. Uma má formação do caráter. Mas, Luísa, de quem é o mérito da formação do nosso caráter? Né? De quem é o mérito? Como que se forma esse caráter? O mérito da formação do caráter, gente, ele não é nosso. Ele é dos nossos pais. Por quê? Porque a formação do nosso caráter, ele se dá lá na nossa infância, do 0 aos 7 anos de idade. Depois ele vai, né, sendo mais amadurecido até os 14 anos de idade. Então, pensa, do 0 aos 14, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, viveu, experimentou, né, as crenças, os valores, sobre tudo, né, família, casamento, religião, fé, tudo
tudo isso foi formando o nosso caráter, que é justamente junto, né, de traços psicológicos, morais, crenças, valores, tudo isso foi sendo introduzido ali na nossa infância, né? Então, por exemplo, né, e aí eu quero que vocês já pensem na formação do caráter de vocês, né? Como é que foi a infância de vocês? Como que era a estrutura familiar de vocês? Pai e a mãe, como era o relacionamento do pai e da mãe? Né? Uma criança, por exemplo, que é apresentada pelo próprio pai, como é a realidade de 99,9% dos homens, né? Lá com seus 5, 6, 7 anos, né? Já foi apresentado, por exemplo, a pornografia, né? Um pai que apresenta a pornografia ao seu filho, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está introduzindo ali uma inclinação no caráter daquela criança, né? Uma inclinação à pornografia. Né? Ele está dizendo, filho, isso aqui é bom. Ele está trazendo a ele ali, ele está forjando nele uma crença, um valor. Isso aqui é bom. Isso aqui é coisa de homem. Pornografia é coisa de homem. Pornografia é bom. Você precisa ver isso aqui se você quiser ser homem, né? Ou, de repente, uma pessoa que cresceu num ambiente onde a traição era muito comum. O pai traiu a mãe, a vovó traiu a avó, né? Como inclusive foi o caso, né, do meu marido aqui. A criança cresce com esta crença enraizada no seu caráter, né? Então, é muito importante, inclusive aqui, se vocês têm filhos pequenos que ainda estão nesta idade de formação de caráter, isso é muito, muito sério e é muito importante, né? Nós precisamos ter uma atenção redobrada a isso, né? Nessa formação dos nossos filhos. Né? Tudo aquilo que a gente quer que eles aprendam de valores, de crenças, a gente precisa introduzir nesta fase. Luísa, o caráter ele vai definir a pessoa, então a pessoa que, sei lá, teve uma formação ruim de caráter, né? Bom, é só a gente pensar na nossa infância, nós assistíamos no domingo à tarde Banheira do Gugu, não sei se vocês assistiam Banheira do Gugu, mas assim, pornografia explícita na sessão da tarde, Novelas. Né? Novelas. Big Brother. Big Brother, pelo amor de Deus. Ou seja, tudo aquilo que a gente foi vendo, que a gente foi ouvindo, a realidade que a gente foi tocando em relação ao próprio casamento, e aqui a gente está falando de restauração matrimonial, né, de maridos, enfim, que saíram de casa, que traíram, que estão com outras pessoas. De onde vem essa ideia? De onde vem essa inclinação? Por que isso acontece? Né? Então, a parte da formação do caráter, ela tem influência sobre isso, né? A gente precisa ter essa consciência também. É aquele exemplo, eu lembrei de um exemplo, né? Aquela menina que ouviu a mãe dizer, ou o pai dizer, né, durante a sua infância, sobretudo, para não depender de homem, que homem nenhum presta, que, enfim, uma série de coisas assim. Homem é tudo igual. Homem é tudo igual, como uma forma de proteger, mas foi introjetando lá na alma, lá na mente, né? Que, em outras palavras, que o casamento é ruim e que o casamento não dá certo. Aí a pessoa casa e quer até um casamento que dê certo, mas por algum motivo acaba não dando certo. Então, tudo aquilo que a gente ouviu, sobretudo na primeira infância, ali até os 7 anos, e também na formação da personalidade ali, no forjar da personalidade, foi influenciando tanto o nosso caráter quanto a nossa própria personalidade. Então, olha só o tanto de coisas que foram nos formando e conduzindo a esse resultado de hoje, né? Para dizer assim, a crise matrimonial, os problemas são frutos de uma série de coisas que foram, digamos, semeadas em nossa vida, tanto na vida do marido quanto na vida também da esposa. Por isso que a maturidade é fundamental, para eu ter a capacidade de olhar para essa realidade com uma certa crítica e dizer assim, de fato, meu caráter não foi bem formado mesmo, minha personalidade não foi bem formada. Então, diante dessa realidade, é que eu vou ter que buscar restauração. Por isso que a mentoria é Mulheres Restauradas, porque a restauração começa onde? Em si própria. E depois que essa restauração começa a fazer efeito em si própria,
é muito natural que o marido comece a perceber de forma muito pontual, muito forte isso. Meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Está diferente. Né? E aí o processo de restauração, ele voa. Né? Mas primeiro precisa começar em cada uma. Né? Exatamente. Então, o caráter, ele não... Só queria determinar isso. O caráter, ele não nos define, né? Porque se a gente fosse olhar para essa realidade, poxa, meu caráter foi mal formado, acho que de todos nós aqui, né? Meu caráter foi mal formado, tive sérios problemas na infância, meus pais brigavam demais, fui exposta a esse monte de porcaria na televisão, vi filmes que não eram apropriados, enfim, tô lascada, né? Tô fadada a viver, né, desse jeito, né? Na imaturidade. Não, de forma nenhuma. O caráter, isso é muito importante, o caráter ele não nos define, né? O caráter, ele gera em nós uma inclinação, mais uma vez, uma inclinação, uma tendência, né? E aí, por que algumas pessoas têm tendência, por exemplo, ao álcool e outras não? Por que algumas pessoas têm tendência à pornografia e outras não? Por que algumas pessoas têm tendência à gula, à comida, outras não? Embora todos nós tenhamos dentro de nós, né, essas questões, né, do pecado original, a formação do nosso caráter, ela determina quais serão as nossas inclinações, as nossas tendências, né? Então, não sei se vocês já viram casos assim, talvez é o caso de alguém aqui, o pai bebia demais, o pai bebia demais, e aí parece que, assim, no consciente, a gente até sabe que é errado, que é ruim, que faz mal, mas quando a gente vê, a gente está bebendo demais também, né? Ou a gente acaba arrumando um esposo ou um cônjuge que é muito parecido com o pai, né? E também bebe demais. Entende? São coisas que estão ali enraizadas nessa nossa formação, são inclinações, né, do nosso ser para aquilo, mas isso não nos determina, são inclinações. Bom, então como é que eu faço para não ceder a essas inclinações? Como que eu venço essas inclinações em mim? E aí entra o que a gente chama de copa da árvore, né? Que é a parte que mais chama atenção, né? Suas folhas, flores, frutos. A ela podemos comparar a personalidade, que é a parte mais visível do nosso comportamento, pois define a firme decisão do nosso caráter. Então, quando vocês estão viajando, estão passando na rua, o que mais chama atenção? O tronco ou a copa da árvore? Geralmente é a copa da árvore, né? É aquilo que é mais bonito, aquilo que chama mais atenção. Então, isso é a nossa personalidade. Quanto mais amadurecida for a nossa personalidade, menos aparente será o nosso caráter, menos força o nosso caráter terá sobre nós, menos força essas inclinações ruins terão força sobre nós. Então, a nossa busca precisa ser para amadurecer a nossa personalidade de tal forma que o nosso caráter ele não tenha mais tanta importância, tanta força sobre nós. E nem as nossas tendências temperamentais, né? Porque, por exemplo, o temperamento ele está dentro, né, dessa formação inconsciente, né, que forma, né, ali o nosso caráter. Exato. Então, isso. Por isso, né, como a Jéssica colocou, é exatamente isso, Jéssica. Por isso que nós precisamos nos restaurar primeiro para transbordar para os nossos cônjuges. Ou seja, em outras palavras... Porque eles também precisam... Restauração começa justamente com o amadurecimento. E digo uma coisa para vocês, mulheres. O que mais faz com que o homem venha amadurecer, venha progredir um processo de restauração, é a personalidade madura de uma mulher. Uma mulher madura, né, que entendeu a sua parte, que tem atitudes que correspondem a essa maturidade, inevitavelmente esse homem vai ser alcançado por ela. Ele é atraído, né, por isso. Então, esse é o nosso objetivo, tornar essa copa grande, né? E, gente, isso é um caminho de vida inteira, né? A vida inteira nós vamos precisar lutar para amadurecer, né? Quando a gente se dá conta, ó, aqui tem uma pequena imaturidade, ó, isso aqui ainda para mim é difícil. Eu preciso lutar, eu preciso buscar amadurecer.
Já foi né? Isso aqui a falado, gente né? já falou, né? Certo. Nas entrelinhas aqui. Então, a maturidade, né? Então, está ligada à capacidade de gerar frutos. A gente percebe uma pessoa madura justamente pelos atos, pelos frutos, pela vida, pelo testemunho, por aquilo que aparenta. Olha só que bonita uma árvore com frutos belos, né? Então, a gente percebe a maturidade dessa forma. Então, inclusive, as pessoas que nós buscamos ajuda, por exemplo. Ah, você quer se aconselhar com alguém, estou com um problema no meu casamento. Você vai buscar quem? Você vai buscar um casal que você olha para aquele casal e você não vê frutos na vida deles? Você vai buscar um casal que você olha e você diz, gente, mas esse casal aí já se separaram, já se né? separaram, então terceiro casamento. Você não vai buscar. Você vai buscar pessoas que você enxergue que são pessoas maduras, ou seja, que deram frutos, que têm dado frutos na sua vida pessoal Isso e para os serve, outros. gente. Isso que a Luísa falou pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas assim, quantas vezes, e a gente já viu casos diversos assim, a pessoa foi lá, brigou com o marido saiu de casa, ou tá para sair, ela vai lá se aconselhar com quem? Com aquela amiga separada. Com aquela amiga ou aquela pessoa, não é amiga, né? Aquela pessoa que acha que tá certo ainda Ou isso, às né? vezes até com familiares, às vezes até com a mãe, né? Só que a mãe às vezes passou a vida inteira brigando com o pai, né? A mãe também não sabe, a mãe também não tem a maturidade, não tem as ferramentas necessárias, Exatamente. né, para ajudar, para contribuir, né, positivamente nesse caminho. Não tem a ver com afeto, né? Ah, mas a minha mãe ama. Claro que ama. Como até às vezes a amiga ama também. Mas não é questão de amar, de gostar. Tem a ver com saber como fazer. Saber como orientar, né? Então, Exatamente. E lidar com a situação com uma certa distância, né? Sem afetação. E a gente vai entender um pouquinho melhor agora essa questão da imaturidade, e a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos afetos, né? Dos sentimentos, né? O que é a pessoa madura? Como que ela lida com os sentimentos, com as emoções, né? exato. Vamos lá, então. Alguns aspectos da maturidade. Então, de maneira bem objetiva, a maturidade ela não depende de idade cronológica, ou seja, a pessoa já é bem vivida, ela é madura. Nem sempre. Existem pessoas mais velhas de idade que são bem imaturas, que têm atitudes bem imaturas. Então, não tem a ver com idade cronológica. E também não depende de um cargo, de status social. A pessoa diretor, um presidente, um coordenador de algo, quer dizer que é uma pessoa madura? Nem sempre. Às vezes tem a ver. Embora para alcançar um cargo, né? Geralmente tem que ser uma é pessoa. necessário uma maturidade. Mas às vezes a pessoa é madura numa área, na área profissional, por exemplo, mas vai ver a sua área afetiva, é uma pessoa imatura. Uhum. Ele tem a vida afetiva toda bagunçada, desestruturada, né? Mas a maturidade se dá a partir da tomada de consciência. Legal, fiz essa aula aqui com vocês, Luísa e Vinícius, e percebi o quanto de coisas realmente eu tenho de maturidade e eu preciso mudar. Bom, primeiro passo. Então, a maturidade começa por aí, tomada de consciência. Entendi meus erros, entendi. Isso é muito interessante na terapia, por exemplo, quando a gente atende, que a pessoa chega cheia de ideias, é normal, de razões, e na primeira sessão, às vezes, ela diz, meu Deus do céu, de fato, eu nunca tinha olhado dessa forma, nunca tinha parado para pensar o quanto de coisas que eu fiz, eu deixei de fazer, que ajudou essa situação a chegar onde chegou, né? Então, tomada de consciência e uma busca por uma vida de virtudes. O que é uma vida de virtudes? Uma vida de contínua melhora, né? Contínuo aperfeiçoamento. Virtude é uma qualidade elevada da alma, né? São bons hábitos, em resumo, bons, elevados hábitos. Então, é uma busca sempre de se querer ser melhor. Então, características da pessoa madura: é uma pessoa confiável, né? Isso de modo geral, né, pessoal? É uma pessoa que se conhece, grande característica, a pessoa que sabe das suas fraquezas, sabe das suas qualidades, então consegue ter uma humildade, por quê? Porque sabe quem é, né? Conhece a própria história, conhece como foi formado o seu caráter, a sua personalidade, então, minimamente ou bem se conhece, é uma pessoa prestativa, disposta, disponível, pessoa que tem honra, porque tem palavra, cumpre os seus deveres, né? Como a gente falou lá no início, não foge das suas responsabilidades e, sobretudo, não terceiriza a responsabilidade para outros. Não fica se vitimizando. Ah, mas eu não consigo porque a minha vizinha que falou, que fez, que não sei o quê. Não. Consegue assumir e, a partir disso, buscar transformar a sua realidade. E não deixa se guiar apenas pelas suas emoções. Isso aqui é muito importante. A pessoa madura é aquela
que no momento difícil respira fundo e usa a inteligência e não somente a emoção. Porque isso é muito difícil, pessoal. Isso é uma Domina as suas virtude. emoções, né? Isso é a tal da inteligência emocional, né? Porque às vezes a gente entende, mas na hora que explode, ou na hora de uma discussão, fica cego, fica cega, e briga, e discute, diz sempre porque eu sou assim mesmo, eu não mudo, e porque eu sou estourado, eu sou estourada. Tá errado. Na verdade, não é que a pessoa é estourada ou não muda, é uma pessoa imatura. Desequilibrada. Né? Desequilibrada, ou seja... Destemperada, que entra a questão, o termo do temperamento, né? Uma pessoa destemperada, ou seja, pega uma comida e mete, sei lá, muito sal demais. Alguém consegue comer uma comida muito salgada? A gente não consegue comer. Da mesma forma, uma comida sem sal, né? Também fica ruim. É ruim de comer. A mesma coisa uma pessoa destemperada. É ruim de conviver. É ruim, né, de estar ao lado. Então, a madura, ela tem ela busca, pelo menos, né, exercer este autodomínio, dominar as suas emoções, controlar as suas emoções, né? Não se deixar levar por isso. E principalmente, né, pessoal, independente da atitude do outro, né, uma questão pessoal. Não importa se o outro merece, se o outro fez ou não fez. Eu vou buscar fazer isso pela minha maturidade. Então, eu vou respirar fundo, eu vou saber a hora de falar, a hora de não falar, e vou exercer essa maturidade. Né? Quando isso começa a acontecer, como a gente falou, é muito natural que as coisas comecem a mudar. Bom, mais características da pessoa madura, né? Ela compreende sem afetação, ou seja, sem ficar vitimizando, reclamando as experiências boas ou ruins do passado, ou seja, mas eu sou assim porque meus pais se separaram, porque não me deram atenção, não me deram amor, e então eu vou ser assim mais da vida. Né? Não, ou porque uma vez meu marido falou isso, aquilo de mim, e ele me feriu, e agora minha vida vai ser assim para sempre. Não. Aprende com os erros, né? Possui princípios e valores inegociáveis, ou seja, sabe aquilo que de fato é importante e não negocia isso, não abre mão daquilo que são princípios, que são valores fundamentais. Não é escrava dos seus impulsos, do que a gente já falou, ou seja... Tem a virtude da temperança, né? Trabalha a virtude da temperança, que é a medida certa das coisas, ou seja, nem de mais, nem de menos, a medida certa. Exatamente. E é uma pessoa realista, ou seja, que está na realidade, que não fica sonhando demais, viajando, né, conjecturando coisas que nunca existiram ou não vão existir, mas consegue ler a realidade como ela é. Qual que é a realidade? A realidade, como a Luísa falou bem no início, poxa, hoje estamos separados. O que precisa fazer para restaurar, né? E a ideia da mentoria é justamente isso, ajudar a enxergar qual é o primeiro passo, né? O que em mim precisa ser o primeiro passo, né? E aí, claro, com o passar das aulas também vão ter outros passos que são importantes, mas é realista, não fica, né, viajando fora da realidade, né? Bom, entendemos então, em linhas gerais aqui, os aspectos da maturidade, e agora vamos falar brevemente também dos aspectos da maturidade, também para a gente não se estender muito, né? Porque senão a gente fala demais, né? Em uma hora ainda. Bom, a pessoa imatura, para falar sobre ela, nós vamos usar justamente essa imagem do fruto verde, o fruto que não é maduro, o fruto que não é bom de comer, né? Aquele que não chegou ao estado de maturidade tem atitudes e comportamentos infantis e egoístas, isso de modo geral, é assim, né? Por vezes tem até a aparência agradável, né? Mas quando eu casei, quando eu me relacionei, não percebi que ele era assim, que ela era assim. Pois é, né? Eu tinha a percepção que era diferente, né? Aquela frase, a gente só conhece depois que casa, né? Às vezes acontece, mas não deveria ser assim. E o fruto imaturo é aquele que não serve a ninguém, né? Justamente pelo seu egoísmo, pelo seu fechamento em si mesmo. O egoísta é aquele que não e o imaturo, naturalmente, é aquele que não serve, não sai de si. Bom, então algumas características da pessoa imatura: vitimista, aquilo que nós já falamos, tudo é culpa dos outros, sempre foi alguém que fez algo para eu estar nessa situação. Tem dificuldade de assumir a sua responsabilidade diante do processo, né? Exatamente. Isso aconteceu porque você não estava no horário. Isso aconteceu porque você esqueceu de me avisar. Porque você não botou o despertador.
porque você é isso, porque o fulaninho no trabalho aconteceu tal coisa, falou tal coisa. A pessoa não consegue sair disso, né? Tem dificuldade de assumir a sua culpa, né? A sua responsabilidade dentro de qualquer situação. É interessante, né? Quando a gente fala, né, nessas aulas sobre isso, a gente vai lembrando de situações de casos que a gente atende. E uma vez tem um paciente que dizia assim para mim: não, é porque o meu caso não tem solução. Não, eu entendo o que tu está falando, mas não tem. Tipo, no fundo, a pessoa acha que é o centro do universo, né? Que é, nossa, meu problema é o mais difícil, que não tem solução, né? Tudo isso, na verdade, é uma desculpa para permanecer no mesmo estado e não querer mudar. Vitimismo, né? Então, terceiriza a responsabilidade, né? A culpa é de alguém, é porque alguém fez algo para mim. Então, vive se justificando, né? Não evolui, porque fica justificando. Uma pessoa irresponsável, não assume compromisso, não gosta de assumir compromisso, egoísta, pensa em si em primeiro lugar, pensa nas suas necessidades, naquilo que para si é bom, É o mais é o mais importante. importante, indisposta ao servir, ou seja, eu não gosto de me incomodar, você tem que, sei lá, me sacrificar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não quero, né? Pessoa indisposta, né? Está voltada para si mesma. Pessoa ingrata, não consegue reconhecer o bem, muitas vezes, que os outros fazem, né? Se deixa levar pelas paixões e pelas emoções, aquilo que também que a gente já falou da temperança. Pessoa desequilibrada, tá com raiva, vai lá, falo mesmo, porque eu sou assim, eu falo na cara, porque eu não levo desaforo para casa. Na verdade, não é que a pessoa ela diz assim, eu sou sincero, eu sou sincera. Na verdade, não é que é sincera, é imaturo, é chato, né? Até porque a verdade, eu sempre falo isso, né? Quem é minha paciente sabe. A verdade, sem a caridade, ela é diabólica, né? Ou seja, a palavra de Deus vai nos dizer que a verdade liberta, né? Só que se eu vou falar uma verdade e eu não colocar junto dessa verdade uma embalagem, eu chamo de embalagem, né? Mas é a forma de falar. Né? Se eu não colocar junto disso a caridade, o amor, eu não vou dar ao outro essa liberdade, não vou dar ao outro essa possibilidade de ser livre a partir daquela verdade. Não, mas eu vou estar sendo um instrumento de separação, de divisão. A pessoa provavelmente não vai nem me ouvir, né? Ela vai se fechar completamente, dependendo da forma pela qual eu coloco aquela verdade para ela, né? Então a verdade, ela precisa vir acompanhada da caridade, precisa vir acompanhada do amor. Então assim, no dia a dia do casamento, né? A gente tem muitas verdades para dizer às vezes, né? Ou a gente quer expor alguma coisa que o outro fez de errado e até de fato fez errado e até de fato a gente precisa falar. Mas calma, lembra, a verdade sem a caridade, ela é diabólica. É diabólica no sentido de dividir. Diabo significa aquele que divide, né? Então, eu preciso falar a verdade, mas eu preciso embrulhar esta verdade no amor, na caridade, né? Então, em todas as coisas, né? No casamento, né? Na nossa família de origem, no trabalho, com quem a gente for falar, né? A verdade, ela precisa ter a caridade juntamente com ela para que ela tenha esse efeito libertador, né? Então, e aí fica uma questão para a gente pensar também. Será que quando eu falava a verdade para meu marido, né, quando eu queria conversar com ele sobre algo, será que eu embalava essa verdade com amor, com caridade? Ou aquilo saía de qualquer jeito? Ou eu queria simplesmente vomitar na cara dele as coisas que já não estavam bem, né? As minhas insatisfações, as minhas frustrações, né? Então a gente precisa olhar para isso. Isso também é um sinal de imaturidade, né? Quando a gente não consegue expressar, né, a verdade sem esta forma, né, sem a forma correta. Exatamente. Então, também a fraqueza de caráter, né? A pessoa que cede às suas más tendências é uma pessoa imatura, né? A pessoa que traiu, a pessoa que, enfim, foi infiel não só, às vezes, no ato em si, mas eu cedi e falei mal do meu cônjuge para outras pessoas, é uma forma de trair também, né? Se deixou levar pela fraqueza do caráter. Que pessoa que não suporta o desconforto. Mas então
nós vamos começar um processo aqui de restauração do casamento, e na própria terapia a gente fala isso muito, né, para as nossas pacientes, que não vai ser fácil, que vai te exigir desconforto, aguentar, suportar, né, por isso que você precisa de muita oração, já digo desde já também, né, quem quer restaurar o casamento, tem que se apegar muito a Deus, né, nós conduzimos também nesse sentido, mas não aguento muito tempo, começa, mas eu não quero passar por isso, porque acho que não é certo, acho que não é justo, não sei o quê, não Eu não suporta o mereço desconforto. passar por Não isso. mereço, não mereço passar por isso. E aí, também características de imaturidade, né? Vontade fraca. Egocêntrica e autorreferente, né? Acha que tudo é voltado para si mesma ou para si mesmo, né? E a gente pergunta às vezes assim, quem toma as decisões? Quem tomavam as decisões no casamento? Vocês tomavam as decisões juntos? Ou tem um que geralmente tomava mais à frente, tomava mais as decisões, né? Então, a Jéssica está falando ali, né? Era mais ela. E a gente tem que pensar, fazer uma reflexão sobre isso, né? Olha só, fazer o papel dele também. Essas decisões eram tomadas de uma forma dialogada, por exemplo, né? Isso era discutido ou simplesmente era feita a sua vontade, né? Era feita a sua própria vontade. Não deixava ele fazer o papel dele. De alguma forma, isso é um pouco de egoísmo, né? De autorreferência, ou seja, tudo tem que ser você, porque você faz melhor, né? E nós mulheres temos um pouco disso, né? Às vezes a gente pede para o marido lavar a louça e a gente vai vistoriar, ver se ele lavou direitinho, né? Se a pia ficou seca, se ele tirou aquela sujeirinha que fica no ralo ali, né? Se não tirou, pronto. Então, muitas vezes a gente nem permite que o outro faça, porque nós julgamos fazer melhor, porque nós queremos fazer melhor, né? E isso é um traço do nosso egoísmo, da nossa autorreferência, né? Isso é muito ruim, né? Porque o casamento, ele é esse caminho de maturidade, esse caminho que nos leva ao amor. E onde há amor, o egoísmo não pode entrar. Onde há egoísmo, o amor não pode entrar. O amor não consegue conviver com o egoísmo, né? Eles são opostos. Onde tem egoísmo, não tem amor. Então, nós precisamos trabalhar arduamente para fazer morrer em nós esse egoísmo, né? E o processo de restauração matrimonial, no fim das contas, é sobre isso. É sobre esse caminho, né, de amadurecer a partir da morte do ego, né, do egoísmo em nós. E é por isso que ele é difícil, e é por isso que é doloroso, é por isso que muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer parar, por conta dessa dor do ego, né? A gente fica com o ego dolorido, né? Quando a gente vai lá, serve o marido e o marido rejeita. Tem que vai lá, faz alguma coisa pro outro e o outro não quer, né? E claro, né, pessoal, esses sentimentos que vêm, essas emoções, eu me sinto injustiçada, sinto que eu não mereço passar por isso é genuíno, é verdadeiro, e às vezes tem uma certa razão nisso, mas por isso que vocês vão ver na imagem que ali é a imagem do Cristo, né, dá para ver um pouco da cabeça de Cristo, da coroa de espinhos, porque ele é a referência do amor, que ele é o próprio amor, né? Se eu não buscar amar à medida de Cristo, eu não vou ser uma pessoa madura, né? Em outras palavras, não vou viver uma vida de santidade. Por quê? Porque só é maduro aquele que consegue renunciar a si mesmo com a intenção de alcançar o outro, né? E aí renunciar a si mesmo implica em buscar a maturidade, implica em olhar menos para si e mais para o outro, em olhar para si diante daquilo que precisa ser mudado, assumindo as responsabilidades e dando um sentido para essas lutas, por essas dificuldades, né? A Paula escreveu algumas vezes, né, que reconhece o erro, né, que Deus está dando misericórdia e tal. Então, esse é o primeiro caminho, né? Aqui a maturidade conduz. Poxa, eu entendi as minhas misérias, os meus erros, mas é possível reconstruir, dependendo da situação, é possível reconstruir, e esse é o caminho que a maturidade impõe. Bom,
Eu vou entender o que me cabe e vou buscar fazer, né? A maturidade nos conduz, então, a sermos sal e luz no mundo. Ou seja, uma pessoa madura, ela reflete, ela chama atenção, ela é percebida. Por isso que é impossível que o cônjuge não comece a perceber coisas diferentes, comportamentos diferentes, uma pessoa diferente, quando começa a ter um amadurecimento genuíno. Então, porque a pessoa madura faz a diferença. Então, o primeiro passo, gente, para uma restauração, começa em cada um de nós, no caso, em vocês que querem restaurar seus relacionamentos. E essa aula também é para dar uma esperança, para dizer, sim, é possível, totalmente possível, desde que vocês estejam dispostas e queiram viver esse processo, né? Exatamente. Maravilha. É isso aí. Gente, tudo bem? Todo mundo aí? Que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil, né? Deixa rastro. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Né? Nós somos chamados a ter uma vida fértil. A nossa árvore precisa dar frutos, bons frutos, frutos saborosos, né? Isso é totalmente possível quando nós buscamos isso, né? Quando nós buscamos esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de nós, né? E de conseguir mudar o curso dos nossos passos, é possível, né? É possível. Né? Muitas vezes a gente não entende por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, no momento em que elas acontecem. Mas o fato é que Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Né? Lembrem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então não há dúvidas de que se Deus permite um mal, é porque desse mal ele pode tirar um bem muito maior. Então, independente do sofrimento, da circunstância que vocês têm vivido hoje, tenham certeza absoluta no seu coração de que é possível tirar bons frutos disso. Vocês irão tirar bons frutos disso, né? Primeiramente, em vocês, né? A Paula mesma disse, né? Deus tem me reconstruído, Deus tem mudado a minha vida, Deus tem mudado o curso da minha história. É isso, né? E essa é a principal restauração que precisa acontecer. Esse abrir de olhos, né? Até quando, né? Talvez muitas de vocês viveriam numa certa cegueira em relação a si próprias, né? Numa certa cegueira em relação às suas fraquezas, aquilo que de fato precisa mudar, precisa melhorar. Então, quando a gente se depara com uma situação dessas, uma traição, um marido fora de casa, às vezes até uma doença, essas situações difíceis que nos acometem, elas são oportunidades, a gente precisa olhar para elas como oportunidades, né? Como uma chance, né? Que Deus tem nos dado de nós sermos melhores, de nós estarmos mais perto dele, né? Precisou isso acontecer para que eu enxergasse que eu estava errada. Muitas vezes, quando está tudo bem, a gente se fecha no nosso orgulho, né? A gente se fecha na nossa vaidade, no nosso egoísmo, né? Nós somos seres humanos. Então, nós precisamos sempre estar atentos a isso. Então, quando vem uma situação difícil, não tem para onde a gente ir, não é mesmo? A não ser olhar para Deus. Então, creiam, né? Acreditem, de fato. É possível tirar bons frutos desta dor, deste sofrimento. Tá? Bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, meninas que estão aqui, a mentoria Mulheres Restauradas vão ser encontros como esse. 8 encontros onde nós vamos trazer os principais pontos para a restauração matrimonial. Conteúdos também, né? Conteúdos, nós vamos interagir, vocês vão poder mandar perguntas, mandar depois no próprio grupo, que nós vamos ter um grupo bem específico dos casos. Quem quiser, obviamente, fazer perguntas, nós vamos tentar deixar cada vez mais, de modo mais exclusivo, a mentoria para que a gente possa atender da melhor forma.
é claro, né, pessoal, que cada situação é uma situação, não tem uma receita pronta para restauração, de modo assim, ó, vocês vão fazer isso, 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 e vai acontecer a volta. Não. O que é importante entender é que esse processo é possível, ele vai exigir de vocês uma transformação interior, uma perseverança, né, e um caminho bem concreto, né, de ações que nós vamos guiar vocês nesse trajeto, né? Mas cada caso tem a sua peculiaridade. Só que a gente sabe, por atender diversas mulheres já há muito tempo, que sozinha é muito difícil. Sozinhas é muito difícil e muitas de vocês já pensaram em desistir, talvez já desistiram. Não tem apoio, né? Não Às tem vezes nem da apoio, família. não sabe muito por onde ir, e essa mentoria é essa resposta. Então, nós gostaríamos de deixar isso claro e de motivá-las para que vocês estejam conosco nessa mentoria, porque também a gente já falou isso várias vezes, isso é um fato. Essa mentoria, nós pensamos ela de uma maneira que fosse o máximo acessível para que todo mundo estivesse participando, né? Em termos de valores financeiros. Por quê? Porque a gente sabe que também não é fácil. Muitas vezes vocês estão separadas, às vezes dependia também da questão financeira do marido. Também é um esforço poder participar, mas 8 encontros, como nós pensamos, que é basicamente quase que a nossa sessão individual ali, né, nós dois juntos, por 8 encontros, por esse valor de 297, é um valor realmente simbólico. É um valor também para dar valor, para valorização do processo, para que vocês também sintam isso e estejam conosco, né? É óbvio, e muito provavelmente, que essa situação não vai se repetir em termos de mentoria. Por quê? Porque não é um processo, eu digo em termos de atendimento, sendo bem sincero para vocês, que gera tanto resultado financeiro para nós, né? A gente atendendo um paciente, às vezes já supre uma mentoria como essa. E a ideia é isso mesmo, ser um grupo de apoio também. Isso. Né? Para que, num dia que a gente não está bem, né, ter alguém para pedir oração, para recorrer, para pedir um conselho, uma ajuda, né, mas que seja um lugar seguro, né, onde todos estão caminhando para o mesmo caminho, olhando para o mesmo lugar, acreditando nas mesmas coisas. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a perseverar nessa caminhada, né? Sem contar, né, a possibilidade também de ter acesso a nós, né? Estarmos juntos, né? Mandar uma mensagem, enfim. Eu penso que essa mentoria, ela surgiu, né, a partir dessa realidade que nós temos tocado com profunda dor também, né? De muitas mulheres completamente sem esperança, né? E sem essa maturidade, muitas vezes, também para viver esse caminho. Então, a gente quer estar com vocês e a gente quer conduzi-las nesse caminho de maturidade, né? O nosso objetivo é que vocês tenham as ferramentas certas, que vocês consigam amadurecer nesse processo, porque a partir disso só vai, né? E que vocês Como não desistam, gente, pelo amor de Deus. Na pior das hipóteses, né? Vocês vão sair melhores. Com certeza. Vocês vão estar mais maduras, mais firmes, mais fortes, né? Enxergando mais sentido em tudo isso. E dizer também, né? Depois vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem, inclusive ali no grupo também, que a mentoria está prevista para iniciar. A gente já tinha programado lá atrás, mas fizemos alguns ajustes, algumas reformulações na própria mentoria e também na nossa agenda, que foi necessário, mas que nós iniciamos na segunda semana de abril, ou dia 7 ou dia 8, nós vamos decidir se segunda ou terça-feira. Mas não se preocupem quanto ao dia e o horário, porque as aulas ficarão gravadas. O importante é que vocês realmente estejam conosco, tá? E também para que vocês tenham um prazo para conseguir fazer pagamento por causa de início de mês, né? Então... Nossa, Dani tá chorando. Nossa, Dani tá chorando. Vamos buscar. Tá bem, meninas. E aí eu vou mandar, inclusive, já no grupo, mais uma vez o link, para quem quiser já se inscrever e garantir a sua vaga, para que nós não percamos esse momento e estejamos todos Uma coisa juntos, que é importante juntas, a gente né? falar, a gente precisa de um mínimo de participação para poder fazer a mentoria. Sim, exatamente. Né? Digamos assim, para ser viável também, para que a gente possa fazer, né? E a gente vai ser bem honesto com vocês, viu? Porque a gente parou um pouco, depois voltou, né, com essa ideia, porque nós sentimos também um chamado de Deus para isso, mas nós temos que ter pelo menos umas 10 pessoas que estejam conosco, né, para fazer sentido, até para a gente conseguir fazer um bom trabalho e também suprir aí, digamos assim, esse horário. Porque, gente, as aulas
vão ser, os encontros, né, vão ser média de 1h30, 2 horas, vão ser encontros bem robustos, com bastante conteúdo, com bastante interação. Vai ser um verdadeiro grupo de apoio, um verdadeiro grupo de oração de mulheres que lutam pelo mesmo objetivo, né? Então, é isso aí, Paula. Pode parecer um impossível, mas Deus tudo pode, né? Tenho certeza que tem tudo para dar certo, tá bem? Então, Qualquer dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? algum Falar comentário? alguma coisa? Uma coceira no nariz, eu tô com rinite. Se quiserem convidar outras mulheres também, né? Ó, conheço uma amiga, alguém que está passando por esse problema, manda para ela, né? A mentoria, né? A gente vai deixar disponível essa aula também, né? Para vocês. Manda para a pessoa essa aula, né? Para que ela esteja conosco. Maravilha, Jéssica. Muito obrigado. Que bom que você já Que mandou. bom. Contamos com seja vocês Deus. também para que essa mentoria dê certo e que a gente possa, de fato, ajudá-las e caminhar juntos aí para esse caminho. Gente, ficamos à disposição de vocês também, né? No privado, também no grupo. Se Deus quiser, nos vemos semana que vem, né? Isso, semana que vem. Na outra, na verdade, não, É na início. outra, dia 8. Mas quem sabe semana que vem fazemos mais uma também. Isso Vamos aí. lá. Vamos em Fiquem com frente. Deus, meninas. Boa noite, bom descanso. Obrigado, Natália, também por divulgar. Obrigada Né? pela Obrigado participação, a todas, né, por por estarem aí, aqui. por ajudarem a divulgar a mentoria. Tenho certeza que vai ser uma bênção e Deus vai agir nas vidas de todas Amém. que estão aqui, né, das nossas vidas. Amém. Boa noite. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau, queridas. Deixa eu parar a gravação, antes de qualquer coisa. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Thalita. Boa noite. Durmam